A Bíblia está sempre certa? Se eu dissesse que Adão, o primeiro homem da face da terra, morreu aos 930 anos. Matusalém morreu ainda mais velho, aos 936 anos. Que a arca de Noé, por seu tamanho, não conteria nem 1% de todas as espécies da terra. Que Deus protege apenas o povo escolhido e se diverte praticando genocídio de outras nações. E Jesus teria nascido mesmo em 25 de dezembro? Pode parecer incrível em nossos dias, mas muitas pessoas leem a Bíblia e a interpretam ao pé da letra, sem considerar que em muitas passagens há erros históricos importantes, interpretações pessoais em tempos de pouco esclarecimento, comentários poéticos ou mitológicos muito bonitos, mas que não correspondem a qualquer realidade. Repetir a Bíblia como se fosse as próprias palavras de Deus é um erro recorrente que merece nossa discussão hoje. Em primeiro lugar, a idade de Adão, Matusalém e outras figuras são baseadas no calendário lunar, vigente naqueles tempos. Isso justificaria a contagem que os faz ter 900 anos de idade. A Arca de Noé, com 133 metros de comprimento, construída na engenharia daqueles tempos, seria impossível de ser feita e ainda comportando um casal de cada espécie, considerando a diversidade que existe na natureza. Sabemos que a Bíblia foi usada muitas vezes como instrumento de dominação, justificando assim o assassinato de povos que seriam inimigos, como se Deus fosse alguém parcial com os filhos que ele mesmo criou. O progresso científico muitas vezes esbarrou nos conceitos trazidos pela Bíblia e muitos cientistas foram perseguidos ou queimados em fogueiras por defenderem suas ideias que mais tarde se comprovaram. Por tudo isso questionamos: devemos ignorar a Bíblia, que também contém o Evangelho de Jesus? Como nós, umbandistas, enfrentaremos essa realidade? Crer na Bíblia não se trata aceitá-la sem questionamento ou ter apenas fé, já que a fé cega apenas cria o fanatismo e fomenta a desinformação, como tanto vemos ainda acontecer em nossos tempos. Ora, vamos partir do seguinte raciocínio: se tudo que Deus criou é absolutamente perfeito, compreender a criação de Deus através da ciência apenas corroboraria a grandeza do Criador. A ciência faz apenas uma coisa: provar que Deus é verdadeiramente incrível. Por isso, a interpretação da Bíblia exige algum conhecimento, o uso do bom senso, selecionando o que é real do imaginário ou mitológico. Com o desenvolvimento da internet, hoje encontraremos textos e vídeos com estudiosos que dedicaram uma vida inteira estudando linha a linha de suas páginas, vasculhando manuscritos, indo atrás de evidências arqueológicas. Quanto mais imparciais foram esses testemunhos, mais deveriam ser considerados como fonte de pesquisa por todos nós. Lembramos também, pelas palavras do caboclo das 7 encruzilhadas, que somos uma religião cristã, já que ela traz em seu miolo o alicerce do Evangelho de Jesus. Sua leitura deveria ser obrigatória nos terreiros, especialmente antes do início dos trabalhos, dirigindo-se a médiuns e assistência com uma interpretação menos fantasiosa,
mais idônea, onde encontraremos no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma interpretação mais próxima ao nosso pensamento, como religião mediúnica. Ou seja, como a religião deve materializar o amor através da caridade. A leitura da Bíblia, bem como todos os livros considerados sagrados, deveria ser comum no meio umbandista, quando redescobrimos que todos os povos têm as mesmas verdades e que justamente por isso caem por terra todo e qualquer preconceito. Quando entendemos isso, de coração aberto, perceberemos que trazemos em nossas almas os mesmos conceitos de fé, de amor ao nosso Criador e respeito aos nossos irmãos em humanidade. Infelizmente, sabemos que ainda precisaremos de muito tempo pela frente, mas temos a certeza de que a caminhada um dia chegará a seu fim. Todos os trabalhadores do bem creem nisso. E pelos maus exemplos, por encontrar fanáticos e pessoas realmente mal intencionadas que distorcem as palavras de Jesus e da Bíblia em seu proveito, não significa umbandista que ele deva desconsiderar o ensino bíblico evangélico como inútil. A mensagem trazida pelo Cristo é única e, por mais que tenha passado por traduções e concílios em sua história, ainda traz o frescor da grandeza do Filho de Deus quando passou pelo planeta. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.